TV Nacional Canal 2. Assista agora mais um programa de qualidade, recomendado para toda a família. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Você já percebeu? Estamos na reta final da festa cívica denominada Eleições. Hoje começou o horário eleitoral e, por isso, sofreremos um pequeno atraso. Pela TVE Rede Brasil e suas afiliadas, entraremos ao vivo às 22h50 e pela rede da TV Cultura em gravação um pouco depois, à meia-noite. De acordo com as sondagens, parece que o horário eleitoral jamais despertou tanto interesse. Os analistas políticos têm suas explicações, mas nós temos outras. Parece que a mídia está se comportando com razoável equilíbrio e contenção. Mas agora o eleitorado quer temperos. E este comício eletrônico é uma invenção brasileira e, curiosamente, começou no tempo da ditadura. Graças a ela, em 74, o MDB conseguiu uma estrondosa vitória nas legislativas, o que obrigou o governo militar a promulgar a famosa Lei Falcão, que permitia apenas os retratinhos dos candidatos, nome e número. Hoje o horário eleitoral incorporou-se ao próprio processo de escolher governantes e representantes. Um dos maiores eleitorados do mundo acostumou-se a fazer as suas escolhas através do rádio e da TV. Nossa criatividade conseguiu converter uma norma autoritária em conquista democrática. Mas 13 anos depois da primeira eleição direta para presidente, no lugar de avançar, parece que estamos retrocedendo. Uma lei aprovada pelo Congresso em 1997, certamente com as melhores intenções, visando aprimorar e equilibrar o teor do horário eleitoral, acabou instituindo uma censura prévia na mídia eletrônica. Nada pode ser comentado, nenhuma opinião pode ser veiculada sobre candidatos, partidos, programas e coligações. Os legisladores sabiam que há no Congresso mais de 100 parlamentares que também são proprietários de emissoras de rádio e TV. Sabiam também que, embora funcionem em regime de concessão, as empresas de mídia eletrônica geralmente fazem apoio ostensivo em favor de seus candidatos. Para garantir a pluralidade, entenderam os legisladores e os magistrados que seria melhor eliminar qualquer tipo de manifestação do que correr o risco de endossos abusivos capazes de comprometer a imparcialidade dos meios de comunicação. Em outras palavras, estamos às voltas com mais uma censura referendada pelo Judiciário. Aos poucos, de mansinho, vamos nos acostumando com estes embargos e proibições e, aos poucos, vamos aceitando a perigosa tese de que a censura pode ser um mal necessário. Pergunta-se, não haveria outro meio de controlar abusos na mídia eletrônica sem recorrer a medidas tão drásticas? Não seria mais conveniente punir depois da infração as emissoras que desrespeitam a pluralidade do que censurar todas as outras que respeitam o equilíbrio de opiniões? Esta sucessão transcorre em clima excepcionalmente civilizado, mas dentro dela está embutida uma questão muito pouco falada. Os fins justificam os meios? Para participar do programa de hoje, nós convidamos o consultor jurídico da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, Alexandre Jobim, ao vivo de Brasília. O juiz coordenador de propaganda eleitoral do TRE, Cláudio Brandão de Oliveira, e a presidente do Conselho Administrativo da ABI, Ana Arruda, ambos em nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro.
O jurista José Paulo Cavalcante, presidente do Conselho de Comunicação do Senado, direto de Recife, e um estudante de comunicação em nosso posto avançado da UERJ. Veja agora, telespectador, como você também pode participar. Para participar do debate, ligue para 0800 216689. Mande fax pelo número 0, o código da operadora de sua preferência, 21 2232 3271. Ou e-mail para obstv@tvebrasil.com.br. Veja agora o resultado final da votação em nossa urna eletrônica da semana passada, num total de 2.979 votos. A mídia tem informado o suficiente sobre as eleições para deputados federais e estaduais. 33,5% disseram que sim, 66,5% não. E a pergunta de hoje em nossa urna eletrônica é: a interferência da Justiça Eleitoral na mídia eletrônica protege a democracia? Lembramos a você, telespectador, que não adianta votar por telefone, fax ou e-mail, só através da internet em nosso site. Lembramos ainda que o computador está programado para aceitar apenas um voto de cada endereço. As emissoras de rádio e TV estão desde julho na mira da Justiça Eleitoral. A lei impede a divulgação de opiniões favoráveis ou contrárias a candidatos, partidos ou coligações. Alguns consideram a legislação severa e que limita a liberdade de expressão, enquanto outros acreditam que é democrática e uma forma de evitar favorecimentos. 3 meses antes das eleições, as emissoras de rádio e TV têm que obedecer a uma série de resoluções estabelecidas pela Lei Eleitoral de 97. As regras são criticadas por jornalistas. O ponto mais polêmico é o que restringe a opinião. A decisão castra completamente a emissora, não só a Dourado, mas qualquer emissora de rádio e televisão. A nosso ver, ela é uma censura prévia. Ela proíbe qualquer manifestação favorável ou contrária a respeito de programas, coligações, partidos, ideias, etc. Então, a gente considera isso uma censura. A Constituição de 88 não contempla isso, fere no mínimo o direito de igualdade, porque a imprensa escrita pode emitir opinião, a rádio e TV não pode. A resolução do TSE tem um espírito cerceador sobre os meios de comunicação, sobretudo sobre o rádio e a televisão, quando exige que a campanha seja apenas acompanhada. Ora, se o rádio, se a televisão e mesmo a imprensa escrita forem apenas acompanhar a agenda, onde esteve o que disse cada candidato nesta quarta-feira ou nesta quinta-feira, isso não será uma contribuição social dos meios de comunicação ao processo decisório de cada eleitor. Nós não estaremos ajudando ele a ser melhor informado, ele compreender o contexto do que faz cada candidato. A liberdade de apresentar os candidatos é cada vez menor. Você tem que, no fundo, está indo tudo para uma pasteurização, para uma forma de... uma coisa quadrada, absolutamente quadrada. Quer dizer, candidatos absolutamente desiguais ficam iguais por força da lei. Eu não sei qual é a vantagem disso, eu só vejo desvantagem. Na verdade, além de se discutir programa eleitoral, além de se discutir proposta, uma eleição é uma discussão sobre caráter, é uma discussão sobre biografia, sobre história de vida do candidato, sobre o que ele fez no passado, sobre o que ele pretende fazer. De modo que se o comentarista, o jornalista ou quem quer que seja não pode dar uma opinião a respeito, fica muito difícil você comentar uma eleição. E o mais lamentável é que boa parte dessas regras foram pedido dos próprios candidatos, quer dizer, são os políticos que fizeram essas regras. E é triste porque muitos desses políticos passaram o período da ditadura ou no exílio ou aqui mesmo dentro do país, impedidos de falar e cerceados pela censura. Você vai retirando cada vez mais liberdade até acabar uma campanha de retratinho igual a dos militares. Para o diretor executivo da Central Globo de Jornalismo, a legislação atual é democrática. Primeiro, as normas se baseiam na lei. E segundo, todas elas são compatíveis com uma cobertura livre, independente, isenta. As emissoras de televisão, os jornais, as revistas, as emissoras de rádio estão completamente livres para fazer o que quiserem, com exceção, no caso da televisão e da rádio, de emitir opinião, como se fosse um editorial apoiando o candidato. Nesse caso particular, a TV Globo não faria isso, então não nos atinge nesse quesito. O resto das proibições, que é fazer trucagem, montagem,
falar mal de candidatos, privilegiar candidatos, é uma coisa que o bom jornalismo manda, impõe, não precisaria do TSE. Portanto, então, acho que a gente vive um dos momentos mais livres da história da imprensa brasileira na cobertura das eleições. Não vejo nenhuma restrição. O jornalista Daniel Herz, integrante do Conselho de Comunicação do Senado, admite que a lei, apesar de ser rigorosa, é necessária para impedir práticas abusivas. Essa resolução da Justiça Eleitoral estabelece um cerceamento do exercício de emissão de opiniões de profissionais de comunicação sobre candidatos, partidos, enfim, durante o processo eleitoral. É um cerceamento preocupante, mas nós temos que considerar que isso ocorre apenas no período eleitoral e tem a finalidade de evitar que práticas abusivas, como a omissão de opiniões comprometidas com determinadas candidaturas, utilizando-se de um veículo de natureza pública, como o rádio e a televisão, que são objetos de permissão e concessão, e não poderiam ser usados com finalidades particulares num processo de disputa eleitoral, tem a finalidade, portanto, de fazer com que o direito que é de emissão de opinião, que é utilizado por uns, não seja utilizado pelos outros também. Eu acredito que enquanto nós não encontrarmos uma forma melhor de assegurar que se verifique a pluralidade na atuação dos veículos durante os períodos eleitorais, que se isso não pode beneficiar a todos, que não seja utilizado para beneficiar apenas alguns, o que seria discriminatório e antidemocrático. Dr. Cláudio Brandão de Oliveira, o senhor ouviu aqui opiniões, inclusive minhas, um pouquinho contrárias ao espírito e até à forma dessa lei. O que o judiciário eleitoral tem a dizer a respeito? Inicialmente é importante destacar que essas restrições ou essas definições, elas são provenientes da lei. A resolução do TSE tão somente detalha e regulamenta o que já está na lei. E a lei é de 1997. Se há uma eventual lesão a um direito fundamental, que é o acesso à informação, bastaria a uma entidade de classe de âmbito nacional, a um partido político, ao próprio Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, acionar o Supremo Tribunal Federal para que ele se pronunciasse sobre a eventual inconstitucionalidade. Eu não tenho notícia de que isso efetivamente tenha ocorrido. Então, eu começo destacando que não é o Poder Judiciário quem está estabelecendo algum tipo de censura. O Poder Judiciário tão somente cuida da materialização do que está na lei. Nós não temos a discricionariedade de cumprir ou não cumprir as determinações do legislador. Então, acho que é bom esclarecer que, do ponto de vista da legislação, toda a legislação traz essa presunção de constitucionalidade e o Judiciário tão somente cuida da sua aplicação. E é o que me parece, examinando aqui, o papel do Poder Judiciário é exatamente verificar, diante de alguma reclamação, diante de alguma provocação, se foram ou não observadas as regras definidas pelo legislador. O doutor José Paulo Cavalcante, filho, do Recife, presidente do Conselho de Comunicação Social, que é um órgão auxiliar do Congresso. Doutor José Paulo, como é que o senhor vê o Conselho foi recém-instalado, é uma luta já de uma década, e esse talvez seja o primeiro grande desafio público do Conselho. Como é que o senhor vê, na qualidade de presidente, essa situação? Boa noite, Dines. Esse é um problema delicado. O direito de falar, de expressar as suas opiniões, não é livre em nenhum lugar do mundo. Nem mesmo nos Estados Unidos, desde 1919, na Suprema Corte, com a teoria do Clear and Present Danger, até a atual teoria dominante, que é das Unprotected Speech, de 82. A lei tem uma preocupação que é positiva.
a preocupação com os interiores do país, sobretudo, onde, com exceção das rádios e das televisões crescentemente poder das igrejas messiânicas, estão todas controladas por grupos políticos locais. Mas a lei não consegue refletir a dualidade do Brasil. Já começa que é difícil encontrar uma opinião que não seja favorável ou contrária. Diz a lei, difundir opinião favorável ou contrária. Fica um pouco difícil compreender que opinião é essa que se pode difundir, que não é nem a opinião contrária de opinião favorável. Mas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio para permitir que, sobretudo nos grotões no interior, as televisões e a rádio não atuem como ajudante de forças políticas locais, mas é preciso, sobretudo nos grandes centros, encontrar os caminhos para permitir que a opinião possa fluir livremente. Nesse sentido, nós fizemos uma moção ao ministro Delcio Jobim, no sentido de convidar a refletir em conjunto para encontrar este caminho onde a gente, podendo impedir, sobretudo os interiores, a pressão das elites políticas locais, possa encontrar alguma maneira de permitir que a opinião flua mais livremente, sobretudo nos grandes centros. Ana Arruda, a lei atual, ela cerceia de fato a liberdade de imprensa? É claro, não tem dúvida que é cerceamento, é censura mesmo. E o que me preocupa é exatamente quando se diz assim, é para evitar abusos. E agora eu acabei de ouvir, quer dizer, porque lá as rádios agora são dominadas por grupos políticos, sempre foram. Os meios de comunicação sempre foram dominados por grupos políticos. Então, em vez de se tratar da democratização dos meios de comunicação, se volta à censura. Então, é uma coisa um pouco absurda. Eu sei que quando a gente fala em liberdade de imprensa, e na ABI a gente fala o tempo todo nisso, a gente corre o risco de estar defendendo a liberdade das empresas, e não da imprensa, e não da liberdade de opinião. Porque a mídia, né, como se diz, são empresas particulares, empresas que são feitas para dar lucro ou para alcançar o poder, etc. Mas eu acho que mesmo com esse risco, a gente tem que defender, mas muito ferozmente, a liberdade. E quando eu ouço dizer assim, não, vamos fazer só a cobertura, eu quero saber quem é esse gênio que consegue comentar uma coligação, comentar um candidato sem opinar. O ser humano é opinativo por natureza. Quando a gente diz bom dia, a maneira como a gente diz bom dia, a gente está opinando. Então eu não entendo. Doutor Alexandre Jobim, como a ABERT vê a legislação eleitoral no que diz respeito à cobertura das rádios e TVs? Bom, a ABERT, como não poderia deixar de ser diferente, ela é contrária a vários aspectos da lei eleitoral. Mas é bom que se diga que, inclusive, a ABERT, com parcerias até com a Justiça Eleitoral nos estados, tem feito peregrinações antes das eleições, justamente discutindo e, digamos assim, esclarecendo quais os pontos fundamentais e mais perigosos dessa lei. É bom que se diga que não é a culpa da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, como muito bem colocou o representante do Tribunal Regional Eleitoral, ela não tem o que fazer se não cumprir o que está determinado na lei. E essa lei é de 1997 e o TSE, por obrigação legal, emite resoluções eleição a eleição, porque desde 1997 nós temos uma eleição, uma lei fixa para as eleições. Mas não precisamos parar por aí. A lei anterior, a Lei 9.100, que regulamentou as eleições de 1996, ela também tinha restrições quase que idênticas a essa. Então é um problema que vem de muito antes. Existem algumas diferenças nas penalidades, que antes eram de 10 mil a 20 mil FIRs, e a partir de 97 de 20 mil até 100 mil FIRs. Então, a ABERT vê esses aspectos como prejudiciais. Concordo com o que a Ana Arruda comentou, que não há como fazer uma opinião. A lei diz que é vedado dar opinião contrária ou favorável ao candidato, coligação ou partido. Então deveria, a lei, para ser coerente, tirar a palavra opinião. Porque opinião, não existe opinião neutra. Opinião, ela é positiva ou negativa. O dar tratamento privilegiado, ou seja, concordo plenamente que é a censura prévia. Ou seja, as emissoras de rádio e televisão, se for configurado um abuso, elas devem ser, digamos assim, culpadas ou não, mediante um processo, com respeito ao contraditório, mas nunca a censura prévia. Essa é muito bem colocada a doutrina do juiz José Paulo Cavalcante, que colocou que, embora a liberdade
de expressão não seja absoluta, há critérios de se averiguar, mas nunca pode ser prévia. A ABERT, de modo geral, ela é contrária, essa lei não poderia deixar de ser diferente, porque ela restringe muito e cria perigos e emissoras do interior podem quebrar financeiramente por causa de um delito, de uma falha, que tenha reincidência ou não. E, com todo o respeito ao jurista José Paulo Cavalcante, de nada adianta. Eu acho essa moção que querem fazer ao Tribunal Superior Eleitoral é um pouco inócua, porque, na verdade, quem deve fazer isso é o Congresso Nacional. O Conselho de Comunicação Social, ao qual o jurista tomou posse há pouco e desejo com toda seriedade muito sucesso e êxito, também com o Daniel Hertz, que participou, pessoa muito atuante e respeitada, respaldada no meio, tem um papel muito importante a cumprir. Trazer para o Congresso Nacional, junto com os parlamentares que hoje reclamam dessa liberdade de expressão falsa, vamos chamar assim, mas tem o papel principal de trazer à tona, seja numa reforma política, seja na reforma dessa lei, onde você tira a censura prévia e deixa para que se puna os abusos de acordo com a Justiça Eleitoral, assim, analisar a subjetividade e venha a penalizar de acordo com a lei. Vamos fazer agora um rápido intervalo, aguarde só um instante. Os candidatos da coligação Brasília por Inteiro são cidadãos preocupados em melhorar a qualidade de vida no DF. Vote nos distritais da coligação Brasília por Inteiro. Vote 40. O serviço militar está chamando. Eu já me alistei no início do ano. Olha só o certificado, tudo certo. Já conhecem a família, né? Todo mundo dando força. Agora é a seleção. Você que já se alistou, verifique no verso do seu certificado a data e o local e apresente-se para a seleção na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Acorda, meu povo. Os ricos ocupam, organizam, contratam advogados e criam os condomínios. Os pobres, quando ocupam, vira invasão e aí é caso de polícia. Reaja, lute e não aceite ser expulso de Brasília. Zé de Mar, 15215. Sou Dilon Aires, candidato à reeleição. Como secretário de Assuntos Fundiários, regularizei os condomínios e registrei em cartório. Com isso, dei tranquilidade a milhares de famílias. Quero o seu voto. Vote 15133. Se as coisas estão demais para você, que se sente desesperado e sozinho, e que pode ter chegado ao ponto de achar que a vida não vale a pena, procure o CVV. Se você se sentir sem apoio, em qualquer situação que esteja vivendo, ligue para nós. CVV. De segunda a sexta, você tem um painel atualizado com as primeiras notícias da manhã. A política, a economia, o mercado financeiro, o esporte. NBR Manhã. Um jornal dinâmico e atual. Amanhã, bem cedo, às 8 horas. A indústria do entretenimento e do lazer, a indústria do turismo, da cultura, são vocações de Brasília. Nós vamos governar esta cidade com toda a seriedade que ela requer, mas também com toda a alegria. Para participar do debate, ligue para 0800 216689. Mande fax pelo número 0, o código da operadora de sua preferência, 21-2232-3271. Ou e-mail para obstv@tvabrasil.com.br. Voltamos ao debate sobre as restrições da lei eleitoral às emissoras de rádio e TV nos meses que antecedem a eleição. Dines. Doutor Cláudio, eu queria saber o seguinte, nós temos que nos resignar a isso nessa temporada eleitoral. Quer dizer, se um cidadão ou um grupo recorrer ao Ministério Público e este ao Supremo, né, porque é o que julga as questões constitucionais, há possibilidade de ser alterado ou levantado este embargo? Quais são os procedimentos? O que se pode esperar daqui para frente?
Acho que a discussão é salutar em torno da possível lesão ou não de um direito que é previsto na Constituição. Acho que a questão envolve também outros direitos constitucionais, especificamente no que diz respeito ao processo eleitoral. Acho que o grande direito que se discute, que se busca tutelar é exatamente o direito ao exercício da própria soberania popular. Então, por isso é que, às vezes, nessa ponderação que se faz entre os diversos direitos envolvidos, alguns direitos, inclusive o do acesso à informação, que muito bem já foi colocado hoje, não é um direito absoluto, é exemplo dos demais direitos fundamentais. Às vezes a preservação desse direito maior nesse momento, que é o acesso à democracia, ela impõe algum tipo de restrição. Mas, de fato, o órgão competente para definir se há ou não lesão, para dar a última palavra sobre essa questão, é o Supremo Tribunal Federal. E, sem dúvida nenhuma, os vários legitimados ao direito de propor uma ação de inconstitucionalidade, eles já poderiam ter feito isso junto ao Supremo Tribunal Federal desde 1997, quando a lei foi elaborada. E, repito, eu não tenho notícia de nenhuma ação nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a partir da discussão que se trava hoje nos diversos foros, é razoável que um dos legitimados faça o ajuizamento da ação e, com isso, tente obter junto ao Supremo Tribunal Federal a posição definitiva quanto à constitucionalidade ou não desse tipo de restrição. Exatamente no momento em que nós estamos vivendo, eu não sei até que ponto seria produtivo. Por quê? Porque a proximidade das eleições tornaria muito difícil, primeiro, a elaboração da petição, a definição disso e a própria apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é bom lembrar que essa regra vai continuar vigorando, sendo aplicada nas próximas eleições, se o Congresso Nacional não fizer uma mudança. Então, acho que os dois órgãos que têm poder para adotar uma providência no que diz respeito à manutenção ou não seriam ou o Supremo Tribunal Federal ou o próprio Congresso Nacional, se entender pelo voto da maioria dos seus integrantes que há uma restrição à liberdade de imprensa. Bom, estamos recebendo telefonemas de vários telespectadores. Gildo Andrade, do Rio de Janeiro, diz: sou favorável à lei que impede a imprensa de dar opiniões sobre candidatos para que ela não manipule opiniões. É como no caso do futebol, quando um comentarista esportivo tem que ser imparcial. Marcos Antônio de Medeiros, de Caicó, Rio Grande do Norte, pergunta para o doutor José Paulo Cavalcante: um telespectador pode entrar na justiça contra uma emissora de rádio ou TV que esteja favorecendo determinado candidato? Essa é uma boa colocação. Não, ele pode oficiar a justiça eleitoral do seu estado. Mas esse debate é curioso. O debate que a gente está tendo não pode ser simplificado. A questão da reserva legal do sigilo não é tão simples. A democracia frequentemente é ter sigilo. Há um grande número de profissões que se baseiam nisso. O padre com a confissão, o médico, o advogado, juiz e Ministério Público, quando tiver em jogo a honra e a privacidade, em nenhum desses casos, o acesso amplo à informação é democracia. Então, em alguns casos, a reserva é que é democracia. O que torna essa lei complexa é que essa é uma lei certa e errada ao mesmo tempo. No meu estado, tem um município que tem uma emissora de televisão e 4 emissoras de rádio. São os únicos veículos de comunicação nesse município, todos na mão de uma família. Acessar a informação ampla nesses veículos, sem nenhum tipo de controle, é falsear a democracia. Por inversa, nas grandes redes, em programas como esse, impedir a expressão da democracia, da opinião, é uma violência à democracia, é um insulto à democracia. Então, é preciso compreender que um país diverso, plural, complexo, é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio que não é fácil. E por que é que o Conselho de Comunicação expressa a moção não ao Congresso Nacional e sim ao Tribunal Superior Eleitoral? Porque o Congresso não adianta agora, porque o Congresso vai fazer a lei e essa lei não pode valer para essas eleições, só vale para as eleições daqui a 2 anos. É exatamente o Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente pode alterar a maneira de entender o artigo 45 da Lei 9.504, exatamente para dar
encontrar maneira de permitir que, sobretudo nas grandes redes, possamos ter a opinião que é profundamente democrática. Ana Arruda, Francisco Diniz, de Sítio Novo, Maranhão, pergunta: o fato da mídia considerar apenas alguns candidatos, excluindo outros, não é um tipo de censura? Não é censura, mas ele tocou num ponto interessantíssimo. É que a própria mídia não é essa coisa tão democrática. Isso eu já disse aqui. Quer dizer, quando alguém faz uma pauta para um jornal, para um programa de televisão ou rádio, já está selecionando. Então, de certa maneira, já está censurando, já está impedindo. Porque é impossível você abrigar todas as notícias de todos os candidatos. Então, é por isso que eu sou mais ainda contra essa lei, essa resolução, porque eu acho que já há tanto cerceamento, quer dizer, o poder econômico. Nos outdoors, quer dizer, você vê pessoas com 200 outdoors imensos e tem candidato que não consegue um cantinho da rua. Então, eu acho que, de fato, a imprensa também, porque a imprensa, como eu disse, é feita por empresas. E as empresas têm seus interesses, sim. Não é o jornalista, aquele, o outro, só alguns poucos que podem ter opinião. Quem tem opinião é a empresa e, evidentemente, tem seus interesses. Diniz. O doutor Alexandre Jobim, a ABERT, que está representada no Conselho de Comunicação Social, ela só agora que ela está, digamos, de certa forma, agindo, não é? Ou pelo menos nesse pequeno fórum que é o Conselho, mas por que a ABERT não se manifestou, digamos, em fevereiro, quando saiu essa resolução que regulamentava a lei de 97, e deixou só para agora, quando o Conselho de Comunicação está tomando posse e nós estamos na véspera das eleições? Bom, em primeiro lugar, há um equívoco nessa afirmação, porque a ABERT, desde que saiu a lei de 97, que debate isso. Eu acompanho a ABERT, eu pessoalmente, como consultor desde final de 1998, pós-eleições, e tive a oportunidade, do ano de 2000 e do ano de 2002, discutir, debater digamos, se manifestar contrariamente em várias palestras, enfim, orientando os radiodifusores a não errarem, certo? Agora, como que a ABERT pode contestar isso? Só tem duas formas. Uma, como inclusive já foi colocado pelo me antecederam agora, uma seria ao Supremo Tribunal Federal. A ABERT não é legitimada, segundo o artigo 103 da Constituição Federal, para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela é uma associação de pessoas jurídicas e não tem o aspecto de classe, como se fosse uma classe sindical. Então ela não tem essa legitimidade de contestar a constitucionalidade pelo controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. E ela vem, sim, discutindo há muito tempo. E por que ela discute isso há muito tempo? Não adiantaria, tampouco, a ABERT discutir na edição dessa resolução do TSE, a instrução número 57, agora em fevereiro desse ano. Por quê? A lei é de 97, vale para todas as eleições e não pode, se vocês verificarem, se os senhores verificarem os dispositivos da resolução, é exatamente cópia fidedigna dos dispositivos da lei de 1997, que por sua vez o tribunal não tem outra forma senão reproduzir. Ele não pode ir contrário à lei, porque aí ele estaria numa usurpação de competência, estaria legislando de forma contrária à lei que ele é obrigado a obedecer. Então, a ABERT não discute isso somente agora e tão pouco dentro do Conselho de Comunicação Social, que tem o seu representante, que é o presidente da associação, o senhor Paulo Machado de Carvalho Neto, que tem muita experiência nessa esfera, mas ela discute há muito. Em 1997, em 2000, eu mesmo participei de vários, junto com o presidente da ABERT, de vários congressos e palestras com associações regionais em todos os estados, criticando, tivemos debates. Só que o Congresso Nacional, uma vez procurado, como nós não temos legitimidade para ir ao Judiciário, ao Supremo Tribunal, arguir a inconstitucionalidade, porque não somos legítimos, os legítimos, por exemplo, qualquer partido político com representante do Congresso Nacional é legítimo para propor uma ação direta. O Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então tem um rol de entes legitimados onde a ABERT não se inclui. E ela foi ao Congresso Nacional há cerca de 2 anos, inclusive, conversar com os principais formadores de opinião e disseram o seguinte: não há espaço antes de se fazer uma reforma política. E na época onde não se tem eleição, eles não querem modificar. Na época onde tem eleição, eles querem modificar, mas na verdade não pode mais. Doutor Alexandre, eu só queria lhe fazer a seguinte pergunta.
Eu acho particularmente, antes de perguntar, de que a Aberte mexeu-se pouco. Isso é opinião pessoal e o senhor tem todo o direito de contestar. Agora, eu trago um caso concreto. Há 2 dias a Rede TV teve um programa suspenso e ficou praticamente fora do ar durante 40 minutos. Eu vi noticiário nos jornais, quase escondido. Por que a Aberte não se manifesta? Por que ela não chama atenção? Mesmo que nada possa ser feito, eu acho que alguma coisa pode ser feita, porque o Ministério Público pode ser acionado. Então eu acho que há aqui uma certa acomodação. Não tem jeito e vamos lavrar algum protesto formal e fica por isso mesmo. Agora, alguns jornalistas, a ABI sobretudo, estão muito preocupados com essa sucessão de exceções que vão se amontoando e vão tornar a censura algo comezinho e rotineiro na vida nacional. Dines, eu concordo plenamente com você, está coberto de razão, eu só discordo na questão de uma acomodação. Só para o senhor ter uma ideia, no caso da Rede TV, que aconteceu isso na quinta-feira, quem propôs uma representação para que ela fosse tirada foi o Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo. Ou seja, o próprio Ministério Público, que como fiscal da lei averigou que houve um excesso num programa jornalístico, salvo engano, do João Dória Júnior, e que houve uma entrevista com o presidente do PT, o deputado Paulo José Dirceu, e que houve excessos ali contrários à lei. A Justiça, os prazos da Justiça Eleitoral são prazos de 24 horas, 48 horas no máximo para a defesa. Quando nós soubemos dessa notícia já era no sábado, ou seja, a própria emissora não teve tempo hábil ou não nos comunicou ao ponto de tentarmos ajudar a evitar isso. E pende de um recurso, embora vai ser um recurso mais para multa. Então, mas eu concordo com você, Dines, na questão que há uma certa acomodação, mas não é acomodação só da Aberte. A gente volta a discutir sempre no período de eleição essas restrições, passa as eleições, tanto a Aberte como a ABI, como a NJ, como os meios de imprensa e os programas, acabam esse debate e vão debater outras coisas retorna esse debate somente no ano da eleição. E como o jurista Zé Paulo Cavalcante comentou, muito acertadamente, a lei das eleições, ela tem que ser alterada pelo menos um ano antes do pleito. Então, como essas discussões acabam, em termos de modificação legislativa, sendo inócuas. Mas eu concordo com o seu descontentamento e faz parte também do meu descontentamento. Bom, o diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Câmara, está ao vivo na linha conosco e gostaria de fazer um comentário. Ali, boa noite. Boa noite, Lúcia. Não, eu só queria esclarecer a minha posição, que talvez não tenha ficado muito clara. Eu fui perguntado pela produção se havia algum cerceamento à cobertura das eleições. E, de fato, justiça seja feita, não há nenhuma. A única proibição que há é de você emitir opinião favorável ou contrária a algum candidato, do tipo recomendar o voto. A Rede TV, pelo que eu li nos jornais, saiu do ar porque um apresentador disse que vote no deputado fulano de tal porque ele é bom e a gente precisa de partidos assim. Agora, a cobertura do dia a dia, ela é completamente livre. Não há censura prévia, tudo é motivado depois de que vai ao ar. Se algum candidato se sente prejudicado, ele recorre ao TSE. Então, eu acho que a gente tem que fazer justiça de que a gente vive um ambiente realmente onde há um grande grau de liberdade para você fazer uma cobertura. Agora, a questão de você declarar voto a um candidato realmente existe. E é uma discussão que a gente pode ter, se a sociedade brasileira está madura para que a gente tenha nas sei lá quantas mil emissoras de rádio que existem no Brasil e emissoras de televisão, apresentadores recomendando voto a quem quer que seja, ao deputado que sei lá, pode até dar dinheiro ou não, entendeu? Mas a cobertura jornalística das eleições, ela é livre. E eu lamento apenas que eu tenha sido, por falta de tempo, editado numa parte em que eu citava uma decisão importantíssima e histórica do TSE, quando o ministro Fernando Neves diz que os candidatos devem ter, na cobertura televisiva e nas rádios, o espaço relativo e proporcional à sua real importância no cenário político, nem mais nem menos. Notícia o que seja notícia. Eu acho que isso é um avanço democrático que a gente tem que, no mínimo, registrar. Era isso que eu gostaria de falar. Ali Câmara,
Eu só queria fazer um reparo ao seu reparo, se você me permitir. Espero que esteja na linha, para, se quiser contestar. É o seguinte, em primeiro lugar, a pergunta lhe foi feita na suposição, e eu não sei como foi formulada a pergunta, mas na suposição de que você estava familiarizado com esse cerceamento à manifestação de opiniões. Evidentemente que ninguém, isso não está em discussão, é o cerceamento à cobertura. Tanto que uma colega sua, a Tereza Cruvinel, ela foi uma das que estão protestando contra esse cerceamento opinativo. Quer dizer, ela não está querendo endossar um candidato, ela está querendo interpretar. Ela é uma analista política altamente experimentada, com muitos anos de observação política nas costas, e ela quer esse direito de comentar. Então, nós supunhamos que você sabia desse tipo de cerceamento que ela e outros estão sofrendo. Não, Diniz, eu entendo o que você esteja querendo dizer. Agora posso lhe garantir que eu estou bastante familiarizado com o assunto. A pergunta que me foi feita de maneira equivocada pela produção do programa é se estava havendo algum tipo de cerceamento à cobertura jornalística. Foi uma única pergunta a qual eu respondi, salientando, inclusive, que a única restrição é quanto à manifestação de opinião contrária ou a favor. É só voltar o tape aí e verificar. Agora, eu acho que todos os comentaristas políticos da imprensa escrita têm feito o seu trabalho normalmente, têm analisado as candidaturas, os obstáculos que elas enfrentam, as opiniões que elas manifestam, de uma maneira que eu não poderia dizer que estejam cerceadas. A minha colocação foi em relação à mídia eletrônica, rádio e TV, e quanto à proibição de um apresentador, um jornalista, declarar o seu voto e recomendar o voto em alguém. Esse cerceamento existe e é uma questão a ser debatida pela sociedade, pelo Congresso, numa próxima eleição. Era só isso. Obrigada, Ali. Vamos fazer agora um rápido intervalo, mas antes vamos ver como está o resultado parcial em nossa urna eletrônica. A interferência da Justiça Eleitoral na mídia eletrônica protege a democracia? 17,4% dizem que sim, 82,6% não. Aguarde só um instante. Como deputado federal, fiz muito por Brasília. Com a minha contribuição, o governador Ruiz teve recursos assegurados para diversas obras. O futuro do Distrito Federal depende do seu voto. Meu número é 2512. Sou Carlos Magno, médico e presidente licenciado da Associação Comercial do Distrito Federal. A nossa candidatura vitoriosa será a voz intransigente em defesa de todas as empresas de Brasília na Câmara Federal. Conto com você, vote 2515. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. O trabalho que se faz aqui é referência internacional em saúde pública, e em áreas tão diferentes como AIDS e malária. Além de fabricar remédios e vacinas, os cientistas da Fiocruz criam outros produtos simples, mas eficientes. Um deles é a vela de andiroba da Amazônia, poderoso repelente contra mosquitos. Você tem que isolar o princípio ativo, fazer ele combinar bem na cera, fazer com que ele não mude as características ao queimar. Essa é a atividade de saúde pública, fazer com que o conhecimento se transforme em produtos e serviços para a população que dele necessita. Há 100 anos, a Fiocruz faz ciência, tecnologia e inova em saúde pública no Brasil. Os candidatos da coligação Brasília por Inteiro são cidadãos preocupados em melhorar a qualidade de vida no DF. Vote nos distritais da coligação Brasília por Inteiro. Vote 40. Plante o amor. Destrua sua arma antes que ela destrua você. Conselho Comunitário de Segurança. Parceria por uma vida melhor.
Você gosta de poesia? A espada traça seu destino. Então venha conferir no Universo Pesquisa desta semana a poesia feita em Blumenau. Os textos de vanguarda numa cidade que valoriza o sentimentalismo e as tradições germânicas na literatura. Universo Pesquisa, nesta quarta, 7 da manhã e sábado, 5:30 da tarde. Voltamos ao debate sobre os efeitos da legislação eleitoral na cobertura da campanha em rádio e TV. Dines. Doutor José Paulo Cavalcante Filho, eu queria fazer uma pergunta que parte do assunto deste programa, mas remonta e remete a programas que nós já discutimos a questão da censura. É que de um ano para cá nós temos vários episódios de censura prévia, referendados ou apoiados ou com suporte legal do judiciário. Vendo esse conjunto, o senhor não acha perigoso que a gente está se acostumando com essa excepcionalidade, quando deveria ser o contrário? Nós devíamos estar acostumados com a livre manifestação das opiniões e a liberdade de se expressar. Esse é um tema interessante, Dines. E é preciso fazer uma diferença entre meios de comunicação e os demais sistemas. Porque no grosso das demais profissões, provavelmente a democracia está mais na reserva, está mais no segredo, no sigilo, do que na informação ampla. Mas em relação aos meios de comunicação, não. Eu, pessoalmente, acho que a melhor lei de imprensa do mundo não existe ainda, é o projeto de nova lei de imprensa em votação no Congresso americano, é o Library Reform Act, elaborado pelo Annenberg Institute. E por que é que eu acho que esse é a grande lei de imprensa? Porque ela muda a essência das atuais leis de imprensa. E ela diz que a opinião é livre. Então, nos meios de comunicação, a opinião assinada ou exposta por quem a emite é livre. O jornal não pode dizer algo que não seja verdadeiro, vai ser punido por isso, mas se eu assino a coluna e se eu digo como opinião, eu sou livre. É a única maneira de compatibilizar o direito de expressar a opinião, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Então, essa lei, para mim, uma vez aprovado, muda toda a lógica da imprensa. Em relação às outras profissões, Dines, não. O padre não pode divulgar o segredo que recebeu em confissão. O médico não pode acessar, nem mesmo a família, na maioria dos países, no Brasil não é assim, nem mesmo a família, e nem mesmo depois de morto, não pode acessar dados médicos. O advogado está impedido legalmente de expor a terceiros o que recebeu no seu escritório. Então, essas coisas, em poucos países do mundo, o juiz e Ministério Público pode falar sobre processos que esteja examinando e que expõe a honra e vida privada das pessoas. Então, na maioria das situações, a reserva, o segredo, a censura, se quiser usar a expressão, eu acho que está equivocada, é algo profundamente democrático. E em relação aos meios de comunicação, não é bom fazer esse contraponto social. Então, em relação aos meios de comunicação, é claro que é preciso compreender que, assim como não há democracia sem imprensa livre, também não há democracia com imprensa livre, no sentido que não se estabeleçam alguns controles democráticos à informação. No mundo todo é assim, não é uma invenção brasileira. Agora, é preciso garantir que as opiniões fluam, inclusive no momento eleitoral, sobretudo em relação aos grandes temas, em relação aos candidatos a presidente, em relação às grandes teses partidárias. E aí é que eu acho que é o espaço em que o Tribunal Eleitoral podia aproveitar para fazer a diferença entre o interior do Estado e o país grande. Então, aí é preciso encontrar o caminho para que as opiniões possam fluir mais democraticamente. Vamos agora ouvir a estudante Aline Almeida, da UERJ. Boa noite, Dines. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para a Ana Arruda. Como você acha que a mídia impressa deve se comportar em relação a essa restrição?
Eu acho que a mídia impressa não tem que dar a menor bola para essa restrição. Felizmente não está atingida. É claro que não está atingida porque as rádios e televisões são concessões do governo e a imprensa é de propriedade particular. Mas é ótimo, porque pelo menos o jornalista que trabalha na mídia impressa pode discutir esses assuntos que têm que ser discutidos. Eu acho que a eleição está muito, essa campanha está muito xoxa exatamente porque há pouca discussão. Então, já que tem essa restrição horrorosa da discussão nos meios eletrônicos, que a mídia impressa desconte e discuta muito. Ana, só uma perguntinha minha ao que você disse. É bom que a mídia impressa não se manifeste, mas se ela se ela não espernear, quem é que vai espernear? Ah, não. Quando eu disse não dar bola, quer dizer, nem pense em também se restringir. Não, eu acho que tem que... o espaço que nós temos é esse, espernear na mídia impressa. Quando eu disse não dá nem bola, quer dizer, nem pensar em impedir. Quer dizer, que as empresas não impeçam a discussão dentro dos jornais, entende? Boa, pelo menos a mídia impressa fique livre nessa eleição que está tão xoxa por falta de discussão. Só uma última pergunta do Tony Marins, do Rio de Janeiro. Qual o papel da ABI no assunto em que está sendo debatido enquanto entidade representativa da imprensa brasileira? A ABI se manifestou imediatamente através da sua Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos, que é presidida pelo lutador José Talarico. Talarico não perde uma, e mandou uma mensagem ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo que considera censura. Bom, vamos agora a um rápido intervalo, a gente volta em instantes.